Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e já ative o sino das notificações para que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, o YouTube possa te notificar e assim você não vai perder nenhum de nossos conteúdos. Deixe também o seu like é muito importante, pois faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais vidas assim sejam edificadas, tocadas pela palavra do Senhor. Deixe seu comentário, nos diga de onde você está nos assistindo e vai ser um prazer estar respondendo a cada um de vocês. Meus queridos, nós estamos aqui iniciando um novo quadro no nosso canal que nós denominamos Mesa do Pregador. É um espaço onde a gente senta, abre a Bíblia e trata aqui com seriedade o ministério da palavra. Toda segunda-feira nós temos aqui um encontro marcado para um bate-papo edificante, onde nós cremos que o Senhor vai estar nos abençoando de uma forma extraordinária e você não pode ficar de fora. Deixe marcado sempre na sua agenda. Toda segunda-feira nós temos aqui o nosso encontro marcado. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio, a honra de receber aqui no nosso primeiro episódio um grande amigo, o pastor Elidiel Marques. Elidiel, por gentileza, se apresente aí para o público, para o pessoal te conhecer melhor. Amém. É uma alegria poder estar aqui. Obrigado pelo convite, pastor Aldoir. É um projeto ousado, extraordinário e tenho certeza que já é um sucesso. Então, eu ministro a palavra de Deus acho que uns 15 anos já. Pela bondade do Senhor, estamos aí servindo na área de docência, do ensino, né? E pela bondade também do Senhor, nós concluímos um mestrado em teologia. E é o que nós mais amamos, né? Falar da palavra, né, meu amigo? Elidiel é um grande amigo, como eu já disse, uma referência para nós. Quando eu ainda não pregava, estava começando nessa caminhada, foram um dos primeiros pregadores que eu vi pregando e nos inspiramos muito no Elidiel, né? Como em tantos outros amigos que a gente teve o privilégio de conhecer nessa caminhada. E hoje ter o prazer aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? Extraordinário. E hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema muito especial. Nós vamos falar sobre o púlpito e o papel do pregador. Púlpito e o papel do pregador. Um tema, acredito que muito necessário para os dias de hoje, né, Elidiel? O texto base está no livro de Neemias, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 10, ou no versículo de número 10, onde está escrito assim: Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Elidiel, para começarmos aí, situando os nossos ouvintes nesse texto, qual é o pano de fundo, qual é o contexto aqui que envolve Neemias capítulo 8? O que estava acontecendo com esse povo? Então, Neemias foi uma peça fundamental no período pós-exílico, no que se diz respeito à reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Neemias, ele demorou aí pelo menos 52 dias para reconstruir os muros. Quando nós analisamos o período que Neemias ficou em Jerusalém, foram 12 anos. Então, de certa forma, foi um trabalho em tempo recorde. E a gente consegue ver que ele conseguiu êxito, porque no capítulo 3 houve uma comoção, né? Muitas pessoas estiveram lado a lado com Neemias, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os comerciantes, os boticários, os perfumadores, gente de fora, os netineus, até mulheres, todo mundo estavam engajados nessa obra. E por isso eles começaram no intenso calor do verão e terminaram já no frescor ali do período já do inverno, em 52 dias.
E a gente percebe que após este ocorrido, a gente percebe que a construção dos muros de Jerusalém não foi o suficiente. Porque o que de fato deveria ser reconstruído era o coração, a alma, a mente do povo judaíta que estava em frangalhos. Sim. E esse processo de reconstrução da mente, do caráter, da moralidade dos judaítas demorou muito mais do que reconstruir muros. Né? Então, extraordinário. Aqui já temos algumas pérolas, né? Primeiro ali que você estava falando dessa ajuda do povo, né? Sim. Nos mostrando que ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz Ainda nada que o projeto sozinho. seja de Deus, nós precisamos que Deus levante pessoas para nos ajudar. Com certeza. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? E a outra que você deixou aqui já é uma pérola também para nós, né? Onde você está falando para nós que a reconstrução do nosso altar, do nosso coração, ela leva mais tempo. Muito mais tempo. É um trabalho árduo. Será que nós não vivemos dias onde nós estamos mais preocupados com muros do que com os corações também, Elidião? De certa forma. Eu vejo que, obviamente que os muros, a estrutura física ela é importante, mas se não houver uma transformação nas pessoas que estão dentro, da parede para dentro, não adianta absolutamente nada, né? Não somente da parede para dentro, mas também da parede para fora, né? É um propósito bem específico. E, assim, eu acredito que o capítulo 8 do livro de Neemias é um dos capítulos mais extraordinários que nós temos no Antigo Testamento, no que se diz respeito ao avivamento por meio da palavra. Simplesmente por meio da palavra, né? Então, eu acho isso muito interessante. Extraordinário. Esse texto, né, ele vai nos apresentar aqui um momento onde eles vão construir, né, um púlpito de madeira. E o detalhe do texto é que ele diz que foi feito com esta finalidade. Né, a finalidade de expor a lei, de expor a palavra e deixar a palavra falar. Né? Então, acredito que a questão aqui não é o material ou o formato do púlpito, que é muito discutido hoje em dia também, né? Mas a finalidade dele, propósito do púlpito. Eu acho que às vezes a gente perde muito tempo discutindo o formato do púlpito, né? O material, a matéria dele, se é de madeira, se é de acrílico, se é de vidro, e a gente esquece de discutir o que realmente é importante, o propósito do púlpito, a finalidade do púlpito, que é a exposição da palavra. O que nós podemos falar sobre isso, Elidião? Então, a questão do púlpito ali, o termo no hebraico, né, tem uma conexão muito forte com o migdol, que significa um palco, uma plataforma mesmo, com o objetivo de pregar o evangelho, ou de pregar a palavra do Senhor, né, como você disse. Mas o que eu acho interessante é que esse púlpito aqui ele foi feito em paralelo à construção dos muros. Entende? Então Neemias está preocupado com a construção dos muros, mas em paralelo também está sendo construído algo que é maior do que os muros, que é a proclamação da pregação. E esse púlpito ele tem também um contraste muito forte com a plataforma de Salomão, né? Então lembra de quando Salomão constrói o templo naquela pujança, muito ouro, toneladas e toneladas de ouro, de prata, bronze, pedras preciosas. E o texto diz que ele fez uma plataforma de metal reluzente. Então chama a atenção, né? Brilha muito. Entende? Em contraste à madeira do púlpito aqui, porque o texto deixa bem claro que é um púlpito de madeira, já apontando para a simplicidade, é o que tu falou. O que está em jogo aqui não é a questão simplesmente da matéria, mas o que esse púlpito reflete e aponta para os dias atuais. Um ambiente de simplicidade, um ambiente rústico, onde a única coisa que brilha é a palavra. A palavra, é ela que se destaca. É ela que se destaca, não é o material. Não é o púlpito, mas sim é o que sai da boca do pregador. E nenhum instrumento que dá voz para ela. Isso mesmo, nem o instrumento, nem o próprio pregador, nem quem está no púlpito, ninguém pode brilhar mais do que a palavra. Então nós precisamos resgatar o propósito do púlpito com os nossos dias. Pois a gente tá perdendo esse propósito no meio de tantas coisas que a gente tem visto aí.
O que acontece? Eu acho que o púlpito ele é um ambiente especificamente para pregar a palavra. Não há mais outra finalidade do que essa, entende? Pregar a palavra. E, infelizmente, nos dias atuais, obviamente que eu não vou generalizar, mas perdeu muito isso, entende? Sim. Muita piada, muita chocarrice, muita brincadeira, muita palhaçada e pouca exposição do texto bíblico. Infelizmente, hoje em dia, nós temos que fazer aí uma averiguação até mesmo nas composições dos hinos. Perfeito. Entende? Até alguns meses atrás, a gente estava estudando acerca de Ario, né? Você lembra dele, né? Sim. Do movimento do arianismo, que ele utilizou a melodia para disseminar heresias, entende? Ou seja, aquilo que ele não conseguiu por meio de uma oratória, ele conseguiu por meio da melodia. A estratégia dele, né? Estratégia dele. Então, nos dias atuais também devemos resgatar, porque a palavra tem que ser pregada na melodia, na oração, no cântico e também na exposição. Então, o púlpito é especificamente para isso, para fazer a exposição da palavra do Senhor. E não então, o avivamento ele começa quando a gente resgata o propósito do púlpito. O propósito. Nós não viveremos de fato um verdadeiro e genuíno avivamento enquanto não resgatarmos a finalidade, o propósito, a razão do púlpito, que é a exposição das escrituras e essa exposição fiel dela, sem malabarismo, sem enfeites, né, sem precisar colocar nada que não esteja nela. Isso mesmo. Então, esse é o primeiro passo, seria para que a gente possa resgatar essa geração, transformar essa geração e vivermos de fato um avivamento que a gente tanto prega, que a gente tanto anseia e que a gente acredita que pode acontecer, desde que resgatemos o propósito do púlpito. Voltemos ao púlpito de madeira, voltemos à simplicidade. Né? Voltemos a deixar a palavra falar aos corações. Esse texto ele é lindo, Lidiel, por isso, sabe? Ele é fantástico. Tem um comentarista, o Paul Freston, ele diz que o impacto da palavra aqui é comparado ao impacto da palavra na época da Reforma. Tamanha grandeza desse capítulo aqui. Então, e o que eu acho interessante é que esse púlpito ele não é estático, é um púlpito móvel. Então, aonde Esdras vai, é levado também o púlpito. Meu Deus, extraordinário. Então, ou seja, faça de qualquer ambiente o seu púlpito para pregar, né? Meu Deus. Seja num ponto de ônibus, seja dentro do ônibus, seja no trânsito. Então, ali a gente coloca o púlpito de madeira, espiritualmente falando, entende? Carregue o púlpito de madeira onde você for. Não precisamos ficar dependendo do púlpito da nossa igreja ou das igrejas para que venhamos a pregar. É verdade. Carreguemos conosco esse púlpito. Façamos de cada ambiente um púlpito de madeira. Um púlpito de madeira. Para que ali possamos expor a palavra e viver um avivamento. Que coisa linda, Lidiel. Que coisa extraordinária. Lidiel, vamos falar um pouquinho também a respeito do papel de Esdras, né? Nesse avivamento. O que Esdras representa aqui nesse momento? Quais as características ele revela aqui sobre o verdadeiro pregador? Que o papel de Esdras aqui é fantástico, né? Esdras, por muitos comentaristas, ele é considerado como o segundo Moisés. Esdras teve uma relevância muito importante no período pós-exílico. No entanto, que o Salmo 119 é de autoria dele. 1 Crônicas, 2 Crônicas também é de autoria dele. E quando a gente fala de Esdras, a gente está falando de alguém que tinha dupla função. No capítulo de número 7 do próprio livro de Esdras, tem uma descrição bem clara de quem é ele. Primeiro o texto diz que ele é um sacerdote, descendente direto de Arão. Aí segundo o texto diz que ele é um escriba. Então é alguém que tem luz da palavra na mente e fogo do altar no coração. Então perceba que não começa com a luz aqui, começa com o fogo, a entrega no altar, entende? Ou seja, o que ele é no púlpito é o que ele é primeiramente no altar, entende? Ou seja, não tem como um pregador estar no púlpito se não tiver a sua vida entregue no altar, sentir o fogo do altar, ser o sacrifício no altar.
E hoje nós estamos vivendo uma época de pessoas que estão mais preocupadas com o púlpito do que com o altar, entende? O altar é aquilo que ninguém vê. Você tá entendendo? Exato. Entende? E quando a gente lê Esdras, capítulo de número 7, no verso 10, a Bíblia diz tamanha precisão que ele tinha com a palavra de Deus. Vamos até ler lá? Acho que dá pra gente ler, que fica melhor assim. Esdras, capítulo de número 7, 7:10, o texto diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar os seus estatutos e os seus juízos. Então o texto diz que ele tem uma disposição, toda a mente dele. O coração aqui é uma questão da concepção do autor, porque o coração hoje a gente sabe que é só um músculo para bombear o sangue, mas o coração tem mais uma conexão com a mente, né? Então a mente dele, ela está totalmente tomada pela palavra do Senhor. É aquilo que a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 6, né? Ensinarás os seus filhos a palavra do Senhor. O termo ensinar ali na raiz da língua hebraica traz uma conexão muito forte com perfurar o crânio. Meu Deus. Entende? Então, possivelmente, o pai dele foi enchendo a palavra, a cabeça dele com a palavra para que a Babilônia não vencesse. Entende? Sim. Agora, ele está tão cheio da palavra que ele não consegue fazer outra coisa a não ser cumpri-la. E também, quem cumpre a palavra não consegue ficar com a boca fechada, quer ensinar a palavra. Uau. Então, eu acredito que ele é uma pessoa assim muito importante que nós temos. Outro ponto importante também que eu gosto de Esdras, meu amigo, acho até interessante, porque o pastor Aldoir é um baita de um expositor bíblico. E ele me ouvia, que é uma humildade tamanha. Eu tô aprendendo aqui, meu Deus. Esdras capítulo 1 ao capítulo 6, a gente percebe que do capítulo 1 ao capítulo 6 tem algo que me chamou muita atenção, porque ele faz uma exposição de algo que havia acontecido. Ele não está inserido nesse contexto. Sim, e ele só vai aparecer a partir do capítulo 7. Ou seja, mas ele não tem dificuldade de falar dos feitos dos outros. Uau. Entende? Coisa linda. Ele não tem dificuldade, ele não tem esse ego, essa vaidade, né? Essa vaidade. Tipo, se o meu nome não estiver inserido nessa história, eu não preciso contar. Eu não preciso contar. Então, é uma característica bem importante do pregador. O que está em jogo não é o meu nome, o que está em jogo é a história do Deus. Deus Todo-Poderoso. Gente, que coisa sensacional, porque você começa a fazer essa análise acerca da pessoa do pregador, de Esdras. Isso é fantástico. Ele começa no altar incendiando o coração, né? E tem todo esse preparo dele, que começa dentro de casa, com os pais ali, enxertando a palavra. Ele vai se enchendo tanto da palavra ao ponto de precisar sentir essa necessidade de expor ela ao povo e ver o povo também sentindo e vivendo o que ele já sente, o que ele já vive. É fantástico você ver essa cronologia da história de Esdras. Essa preparação dele. Ele não é alguém que só tem o coração incendiado no altar. Ele é alguém que tem a mente, né, cheia da palavra. Ele tem o desejo de expor e ele não tem vaidade. Não tem vaidade. Se você pega um camarada como Esdras aqui, você vê que ele é extremamente preparado. Isso mesmo. Mas nem um pouco vaidoso. Nem um pouco vaidoso. Então o meu preparo não pode me deixar vaidoso. Não pode. Quanto mais preparado eu for, mais humilde eu preciso ser. Eu não vou me recordar, você pode até me ajudar, e talvez eu não vou me recordar exatamente como é, mas tem uma história que diz que teve um pregador que foi pregar, e ele foi pregar pra Spurgeon, né? E aí ele falou assim, olha, hoje eu vou quebrar tudo, vou usar a linguagem de hoje, vou quebrar tudo, vou pregar mais que ele, né? E meia hora de mensagem ali, não tinha mal o que falar. Sim. Saiu do púlpito arrebentado. E Spurgeon, em vez de destruir com ele, ele bota a mão no ombro dele e ele fala, meu amigo, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido da forma que você subiu. Nossa, então, eu lembrei disso agora.
reflete muito isso aqui. Esdras é alguém que não permitiu que o preparo dele o ensoberbecesse, deixasse vaidoso, ao ponto de anular a história dos outros, o que os outros já fizeram. Não começou em nós. Não começou. Isso não mesmo. Começou em nós. Começou lá atrás, lá com Zorobabel, começou lá com Josué. Eles foram os nossos pioneiros. Eu sou só mais uma peça nessa engrenagem. Eu não vou esquecer do velhinho Ageu. Meu Deus. Não vou esquecer de Zacarias. Você está entendendo? Ou seja, se eu estou aqui é porque tem uma história. Eu tenho que respeitar ela. Ele é o tipo de pregador que ainda lembra daquele primeiro pastor dele, humilde. Ah, verdade. Não sabia nem falar Jesus e, né, às vezes na sua simplicidade. Um dos pastores que mais contribuiu na minha vida, o nome dele é pastor Antônio Alcemir Albanski. É um senhor, hoje ele deve ter uns 70 e poucos anos. Ele é cego. E, mano, ele tinha um conhecimento, ele era cego, lá da Vila Santana. Ele era cego, mas ele pegava assim, hoje eu vou pregar. Aí colocava, ele tinha um celularzinho, um relógio, para anotar ali, para marcar o horário. E pregava lá 1h15, entende? Citando os versículos, um conhecimento fenomenal. E ele um dia me ensinou uma frase, não fugindo aqui do assunto, mas eu preciso compartilhar isso daqui, que eu me lembro muito bem que às vezes eu saía da igreja, daí ele falava, ô Lidiel, me leva lá em casa. Daí eu ia e era um ensino atrás do outro. Eu me lembro que um dia eu estava na frente da casa dele, ele falou bem assim, meu filho, trate as moças mais novas como a sua filha, as da mesma idade como a sua irmã, e as mais velhas como a sua mãe, que você nunca terá problema. Meu Deus. Então, como não levar esses ensinamentos para a minha vida, né? Então, que pérola, né? São pessoas que realmente marcam o nosso ministério, a nossa vida. E é isso. O papel do pregador é esse. Não esqueça que quem te ensinou, quem te fez dar os primeiros passos, né? Na simplicidade deles, o quanto que eles contribuíram para o teu crescimento. É fantástico. O que eu acho interessante é que a história em Esdras, no livro de Esdras, começa com a restauração do altar, né? Eu gosto demais. É o capítulo 3 ali, isso, né? Isso mesmo. Tudo começa no altar, né? O povo tá preocupado, mas primeiro não são os muros, né? Aí Deus usa a boca de Zacarias falando, não, agora não é os muros, agora vocês vão firmar, o texto diz que firmar as bases, né? No pátio, no Monte Moriá, finca para que ninguém arranque o altar. Isso. Aí Deus usa Zacarias dizendo que enquanto o altar estivesse ali, Deus seria um muro de fogo ao redor deles. Isso é lindo, né? Extraordinário, né? Porque ele tá dizendo assim, se você se preocupar com o altar, eu te daria proteção. Não adianta você ter o muro e não ter o altar. Porque quem tem muro e não tem altar, o inimigo derruba o muro com muita facilidade. Com muita facilidade. Esse foi o problema de Jerusalém, né? No entanto, que Deus fez o inverso, né? O muro foi o último. Exato. Né? Exato. Meu o altar veio até antes do templo. Então tudo começa no altar mesmo. E parece loucura, né? Que esse povo que tá chegando aqui agora, né? Vai começar a me fazer um altar. Não tem lógica. Não tem lógica para quem vê de fora, diz isso aqui é loucura. Mas é loucura para quem perece, para quem não entende, né? Para eles estão dizendo assim, esse altar aqui vai nos proteger, vai nos livrar da ataque. E o que eu acho interessante é que Zorobabel significa semente em Babel. Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, lembra aquilo que eu prometi a Adão, dizendo que da semente da mulher haveria de nascer um que iria ferir a cabeça da serpente? Então, quando o povo judaíta, melhor dizendo, foi levado cativo à Babilônia, de certa forma, o inimigo achou que a semente não iria vingar, mas de repente nasce uma semente em Babel, que dali vem a promessa do Messias, né? Meu Deus. Então, extraordinário. Acho interessante isso também. Elidiel, vamos lá agora para falar um pouquinho sobre essa pregação de Esdras, né? Esse momento em que ele vai abrir o livro. Abrir o livro. Eu gosto disso. Essa questão do abrir do livro. Né? A gente precisa voltar a abrir o livro. Abrir o livro. Tem pregador que já não abre nem a Bíblia para pregar. Não abre a Bíblia. Não abre a Bíblia. Alguns já perderam o livro, né? É isso mesmo. E algumas igrejas perderam o livro no templo. Isso mesmo. Nós temos um episódio na Bíblia que o livro estava perdido. Estava perdido. E nós vivemos um tempo assim também, né? Em muitos lugares você vê que tem tudo, só não tem mais o livro. Não tem mais o livro. O que eu acho interessante é que aqui nesse capítulo o texto diz o livro, artigo definido. É o livro.
Não é um livro, não é um artigo indefinido. Ou seja, não é só mais um livro, é o livro, é o maior de todos. Uau. Entende? Não tem outro que se compara a ele. E o que eu acho interessante também, meu amigo, é que quem quer procurar o livro não dá desculpa, né? Entende? Quem quer mudança não é o pregador que tem que ficar indo atrás do povo, é o povo que tem que ir atrás do pregador para ouvir a palavra. Exato. Por isso que é um avivamento extraordinário aqui. O povo que vai a Jerusalém, eles saem das suas casas, tipo, houve aquela alegria, né? Depois da reconstrução dos muros, os musicistas, os arpistas subiram nas muralhas para tocar e agradecer a Deus, mas quando desceram, tá faltando algo ainda. Tinha um vazio. Tem um vazio, Tem não um é só o vazio. muro. Tem alguma muro, coisa. Tem um cântico, o negócio tem tá tudo, legal, mas tá faltando. não dá pra sair assim e tá faltando Isso. alguma E coisa. é o que a gente sente, às vezes, em alguns lugares que a gente vai, tem tudo. Tem o nosso aqui, coral maravilhoso. Estrutura fantástica. Mas tá faltando algo, entende? Algo que faz queimar o nosso coração. Que é o que vai alimentar de verdade. Que é o que vai te sustentar de pé. Que vai trazer a mudança. Isso mesmo. E o que eu acho interessante é que o povo vai de madrugada. E aqui é uma unidade. Não é algo tipo um convidando o outro. Não, o povo entendeu. Então, as famílias começaram a pegar os seus filhos, independente da classe social, pobre, rico, mulher, homem, crianças. A Bíblia diz, os sábios, lá no capítulo 1, o texto diz, no capítulo 8, no verso 1, diz que são os sábios. Porque para ouvir a palavra tem que ser sábio. Tem que ser sábio. Tem que ser sábio. Uau. Você está entendendo? E eles vão, e o texto diz que eles não entram em qualquer porta pela cidade de Jerusalém. Eles entram pela porta das águas. Por quê? Porque era a porta que os netineus, né? Você vai lembrar daquela passagem dos gibeonitas? Sim. Então, eles deixam de ser chamados de gibeonitas, agora eles recebem um título, né? Chamado de netineus. Que significa servidores. Então, esses netineus, eles traziam água da fonte de Gion e entrava pela porta das águas. E essa água aqui era para lavar as mãos dos sacerdotes, lavar os pés dos sacerdotes. E a Bíblia diz que este povo, eles entram pela porta das águas. Com essa atitude, eles estavam querendo dizer, eu vim porque eu estou com muita sede, eu preciso ser lavado pela palavra. Meu Deus. Entende? Meu Deus. Eu acho tão interessante também que eles ficam tudo numa praça. E nessa praça o templo ficava muito próximo, então era um ambiente específico para que a palavra de Deus pudesse alcançar todos eles, porque tinha ali uma acústica perfeita, mano. Até isso era pensado, né? Até isso era pensado. E o que eu acho interessante é que Esdras vem, é o que tu falou. Esdras vem, trazem o púlpito, mas nesse púlpito não tem só espaço para Esdras, tem espaço para outros pregadores também. Isso é lindo, né, Lidio? Porque assim, aqui são duas coisas, né? O povo se une como um só homem, né? É um só homem. É um propósito de unidade ali, unidade, né? Eles estão está todo mundo no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. E isso aqui é extraordinário, né? Eles não têm outro propósito a não ser ouvir a palavra, receber a palavra, aprender da palavra. E só isso. É só isso. É o que eles querem, é o que eles desejam. E hoje? Então. Hoje há muita divergência, muitas pessoas com propósitos diferentes dentro da igreja. Então nós temos um ajuntamento de pessoas, mas não temos um propósito de unidade. Isso mesmo. A gente precisa resgatar esse propósito de unidade. Por que estamos aqui? Um anelamento de alma, né? Uau, é isso. Porque o que acontece? Nós que somos casados, nosso casamento é uma união de carne. É por isso que morreu, acabou. Mas quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz que a nossa conexão com Cristo é um anelamento de espírito. Por isso que o casamento com ele é eterno. É eterno. Então aqui também não é diferente. O povo está todos conectados no mesmo propósito. Nós queremos... e aqui não é Esdras que vai aparecer sozinho no púlpito. Salvo engano, tem 12 com ele no púlpito. Tem alguns nomes aí, né? Tem do lado direito e do lado esquerdo, para dar peso. Isso. Tipo, é como se Esdras pregasse com a confiabilidade de quem está atrás. Quem está atrás não está fazendo figuinha. Quem está atrás não está dizendo, tomara que ele se engasga ali. Quem está atrás, tomara que ele tenha um infarto lá. Entende? Por que ele, não eu? Você tá entendendo? Tomara que erre no português, vai gaguejar, Isso mesmo. Vai esquecer o sermão. Entende? Então, acho que não vai virar nada isso aí. Ai. Então, a própria Bíblia diz,
Dá licença Pode ler, pra mim ler, meu maninho. faz favor. No capítulo de número 8, no versículo de número 4, diz assim: E Esdras o escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé ao lado dele, porque o pregador tem que estar em pé. Meu Deus. Tem muitos que tá caído e tá querendo pregar, entende? Está caído. Tem que se levantar primeiro. Se levanta primeiro. É verdade. Né? Aí o texto diz assim: e ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Asbadaná, Zacarias e Mesulão. Ou seja, não está sozinho no púlpito. Todos ali, esquerda, direita, estamos todos unidos com um único propósito. Nós estamos com ele. Estamos com ele, independente de quem prega. Nós estamos aqui para apoiar, né? Eu não tô sendo a voz no momento. É. Mas eu tô aqui, mesmo Isso propósito. Isso é extraordinário. Então, mais uma vez, voltando para o púlpito. E eu tô aqui para receber também. Para receber também. Ou seja, todos estão num processo de restauração. Se não me engano, eles também vão ajudar na explicação do texto ao povo. Vão sim. Então, eles vão ter a participação deles também. Né? Vai ter outro público, vai ter outros também. Sim. Que vão andar no meio do povo. Que vão andar no meio do povo e vão... Isso. Já vamos falar um pouco sobre isso. Mas é que é muito extraordinário, né, Miguel? Só essa questão de você ver que existem pessoas ao lado de Esdras, enquanto ele está de pé ali, expondo, eles estão ao lado dele. É como se também o texto estivesse dizendo: eu estou de pé porque tem gente aqui do meu lado que me sustenta. Estão na minha retaguarda. Estão aqui do meu... E não é nem retaguarda, então estavam do lado mesmo. Isso, né? Mesmo. Se eu estou de pé, é por isso. Eu tenho 6, salvo engano, desse lado e mais 6 ou 7 desse lado. Então, hoje em dia é o contrário, né? Infelizmente. Claro que eu não vou generalizar. Sim. Não gosto de generalizar, mas precisamos voltar. É que a gente sempre tem casos que não se encaixam, né? Eu também não gosto de generalizar. Mas são fatos que acontecem hoje, a gente sabe disso. Né? Infelizmente. A gente via e vê ainda muito isso em vigílias hoje. Hoje eu já não vejo tanto como era antigamente. Sim. Mas antigamente tinha 3, 4 pregadores na noite. E aí era um negócio terrível. Porque o primeiro ia lá e pregava, o outro vinha e falava, não, agora... eu tenho que virar mais ainda. Eu já tive caso de ver gente falando na porta da igreja. Os camaradas, fulano virou tudo lá. O cara falou assim, não, você vai ver agora. Deixa eu pegar o microfone. Então. Entrou, pegou o microfone, realmente fez o negócio e saiu. Não era pregador, era um cantor, mas... se encaixa dentro dessa ideia dessa vaidade, né? Isso daí corre um risco enorme, né? É porque a pessoa está caindo no pecado da egolatria. É quando a pessoa se torna o seu próprio Deus, seu próprio objeto de culto. Né? Sim. Então ele não está preocupado com o crescimento do reino, mas sim com o seu próprio ego. Uau. E eles tinham preparo também, né? Estavam preparados também. Todos eles. Se entregasse o púlpito para fazer a exposição da palavra, qualquer um deles teriam a capacidade de fazer. Mesmo. No entanto, que o texto menciona o nome deles. Então, ou seja... Mas eles não ficam brigando para serem o pregador do momento, né? Não. Porque o objetivo é as almas que estão lá embaixo. Exato. Entende? Exato. Quando a gente assume o púlpito, o objetivo é quem está lá embaixo. Não importa quem prega. Não importa quem prega. E hoje as pessoas, assim, tem muita gente carente, mano, da palavra. Muita gente. E é só pregar a palavra. A palavra, ela é suficiente. Ela é suficiente, ela por si só. Isso. Uau. E o que eu acho também interessante, meu amigo, é a questão da reverência, né, do povo. Sim. Porque Esdras está de pé. Quando ele abre a palavra, não é como nos dias atuais que a gente tem aqui a Bíblia, né? Era um pergaminho. É um pergaminho, ele vem com o pergaminho na mão. Ele abre, quando ele vai abrindo, o povo vai ficando de pé. Não precisa mandar. Não precisou nem mandar. Não precisou mandar. Eles sabem o que está sendo aberto diante deles. O que vai ser exposto ali. O peso daquilo. Tipo, eu não estou ficando de pé em reverência ao pregador, mas aquilo que ele vai falar. Então... eu me reverencio diante daquilo que ele vai falar, entende? Meu Deus do céu. Eu gosto demais disso também. Eu fico de pé para receber aquilo que vão... E eles ficam de pé o tempo todo, né? O tempo todo. Esdras prega das 6 da manhã ao meio-dia. São 6 horas de ministração. 6 horas de exposição. 6 horas de exposição bíblica. 6 horas. E às vezes você vai pregar, te dão 30 minutos.
40 minutos. Passa 3, 4 minutos do horário. Tem gente que levanta, vira as costas e vai embora. Exato. Entende? Exatamente. É o que eu falo. Nós precisamos voltar à Sagrada Escritura. Precisamos voltar a gastar tempo com estudo bíblico. A gente precisa disso. Exato. Entende? Mas tem gente hoje em dia que não tá nem aí. Acho que é aquilo que o proverbista diz lá. A alma faminta, até o que é amargo é doce. Mas aqueles que estão fartos pisam em favo de mel, né? Meu Deus. Meu Deus. Então, 6 horas de mensagem, 6 horas de exposição bíblica, 6 horas de pé, 6 horas ouvindo, 6 horas recebendo, 6 horas sendo edificado, 6 horas sendo transformado. Cada palavra, cada ministração ali, cada ensinamento vem gerando ainda mais fome. É isso que é extraordinário. Eles não saem de lá. Quanto mais se prega, mais eles querem ouvir. Isso mesmo, porque no outro dia intensificou ainda mais. Foi contínuo. Entende? Porque o avivamento verdadeiro não é aquele que eu sinto a fome hoje, como hoje e amanhã eu não quero mais. Não. É uma fome insaciável. É insaciável. Nós somos pregadores, ensinadores. Estou diante aqui de um exímio pregador. Mano, entende? Eu percebo quando um pregador tem fome. Sim. E quando o pregador já, tá enfastiado. Entende? Eu percebo. Eu percebo isso. Não somente eu, mas outros também. Sim. O camarada chega no púlpito, o olho brilha. Eu não vejo a hora de pregar, não vejo a hora de entregar. Eu tenho um conteúdo, que é uma mensagem que tá queimando meu coração. Isso mesmo. Ela pode ser simples. Isso mesmo. Pode ser uma mensagem simples, mas ela tá queimando no coração do pregador. O pregador, ele recebeu algo de Deus. Ele tá com desejo de entregar aquilo pra igreja. Isso é maravilhoso, mano. E, quando a gente desce do púlpito, eu tô com mais fome, eu vou ter que preparar mais. Eu quero mais, é desse jeito. A Bíblia é extraordinária. Então, é essa fome insaciável da palavra, né? E você vai fazendo com que as pessoas também tenham fome dela. Exato. Entende? Porque as pessoas vão vendo você pregar, elas vão tendo você como uma referência. Fala, rapaz, eu quero pregar, mas eu quero pregar igual o Elidiel. Eu quero ter essa bagagem, esse conteúdo. Como é que ele fez pra chegar naquilo ali? Como que ele prega desse jeito? E ele ouve uma vez, ele quer te ouvir de novo, e de novo, e de novo. E daqui assim, existem mensagens que propositalmente, às vezes, eu não faço citação, a fim de que a pessoa procure mesmo. Sim. Procure, entende? Eu poderia dizer capítulo tal, versículo tal. Eu não falo, só digo o texto. Sim. Entende? Obriga a pessoa a correr atrás pra saber. Tem que correr atrás. Eu também faço pouca citação. A fim de poder fazer com que desperte mesmo o apetite na pessoa, entende? Exato. A fim de que a pessoa também tenha essa fome pela palavra. Né? Lidiel, então, Esdras abre o livro, começa a expor, são 6 horas. E o texto diz que ele não apenas lia o livro, né? Eles também explicavam ao povo. O povo poder entender o que... porque de nada adianta a gente falar se as pessoas não conseguirem entender a mensagem. Acredito que hoje, ou não só hoje, em toda a história, o melhor método da pregação ainda é o sermão expositivo. Né? Isso é inevitável. Nós temos outros métodos, mas o temático ainda está aquém. Sim. Não tem nem como, entende? Tu sabe melhor do que eu. O expositivo, o impacto que ele causa é extraordinário. Você abre a Bíblia, você faz a exposição do texto e você explica o texto, sabe, de uma forma clara e objetiva, daí não tem como a pessoa não entender. E o que eu acho interessante é que Esdras, ele tem essa preocupação, não somente de ler, mas de explicar também e de aplicar. Ou seja, e o resultado disso é uma praça banhada de lágrimas. Uau. Porque a Bíblia diz que todos choravam. Não é uma porcentagem, todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras. Que coisa mais linda, né? Gente, com o rosto molhado de tantas lágrimas. Só por ouvir a exposição da palavra. Não levantou nenhum paralítico, ninguém não teve milagre. Não teve milagre. O maior milagre foi o avivamento que foi gerado ali. Se este texto não é um dos textos mais impactantes que há na Bíblia, então eu não sei. Entende? É que um pregador, como você disse, um pregador que veio já do altar, com o coração incendiado, com o conteúdo, fiel à exposição do texto, isso, né?
com um único propósito, de fazer as pessoas entenderem o texto. Eu não quero manipular a massa, eu quero que vocês entendam. É isso mesmo. Você falou uma coisa muito importante, maninho. Porque o texto diz que muitos levitas andavam no meio. Salvo engano, até Neemias estava aqui ajudando. Até Neemias estava no meio ensinando. Tipo, se você entendeu o que foi dito, olha que interessante. Eles vêm, enquanto Esdras vai falando, eles vêm assim, esse ponto, você entendeu? Você ficou com alguma dúvida? Olha, mano, que extraordinário. Que coisa tremenda, né? Você conseguiu entender? Não entendi direito. O que ele quis dizer? Não, ele tá falando isso. É isso aqui que ele tá querendo dizer. Então você vê os auxiliares do pregador aqui, né? Porque às vezes a gente expõe, mesmo que com fidelidade, a gente às vezes não consegue fazer a pessoa alcançar o entendimento que a gente queria. É verdade. E aí entra o papel dos levitas aqui, né? Extraordinário. Meu Deus, que coisa linda. Então, ou seja, é reverberar a palavra, entende? Não, tipo, abafar a palavra. Porque tem gente que é assim. Tem isso. Entendeu? Tem isso. Tem gente que não quer que... Nada novo debaixo do sol, né? É verdade. Nada novo aqui. É verdade. Nada novo. Tudo... Só muda os personagens, nomenclatura. Eu tenho o costume de dizer, antes de estreitar o relacionamento com qualquer pessoa, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá na Bíblia e falo, essa pessoa parece com quem aqui? Deixa eu ver com qual que é o personagem. Qual o personagem da Bíblia que tem? Se você procurar, você vai achar. É verdade, vai achar. Exatamente. Então, eu acho interessante, porque daí é um culto totalmente racional, né? Sim. Ou seja, eu não choro porque eu estou emocionado pelo toque da bateria. Exato. Não, eu estou chorando porque aquilo que está sendo pregado está causando um impacto. Está reconstruindo os muros aqui no meu coração. Está me quebrando e me reconstruindo inteiro. Isso mesmo. Ela vem me quebrando primeiro para me reconstruir depois, né? E o que acontece? Todo o processo de arrependimento passa primeiro pela tristeza. Sabia que existe uma tristeza que ela é proveniente do próprio Deus? Uau, isso é lindo. Né? Exatamente assim. Nem mesmo. toda alegria é proveniente de Deus. Uhum. É só você ver 1 Coríntios capítulo 5. O povo estava se alegrando por ver um jovem, um membro da igreja, se relacionando com a própria mulher do pai, entende? Sendo que ali eles deveriam estar chorando. Eles estão vivendo um tempo de festa quando na verdade é um tempo de luto. Um tempo de luto. Né? A ideia do texto ali é exatamente essa, mesmo, né? Isso Paulo mesmo. está querendo falar para eles, olha, vocês deviam estar chorando como se chora no funeral. Isso mesmo. Vocês estão diante de um defunto, de um morto. Uhum. E vocês estão celebrando isso. Nossa, vocês estão fazendo festa em dias de luto. Isso mesmo. E na Páscoa, ceia ainda. Né? Exato, na ceia. Na ceia. Então, é complicado quando a gente perde o discernimento do tempo, do cenário. Do cenário. Né? A gente não entende. Às vezes está num tempo a gente está fazendo festa em tempo de luto. Tempo de chorar. E era tempo de chorar e a gente está se alegrando. E aqui, esse capítulo 8, passa por esses dois tempos. Tempo de choro, mas não pode ficar no choro. Exato. Entende? Tem que vir agora. Então, Elidiel, o que acontece aqui? Nós estamos vendo, né? O povo chora, não por manipulação, mas simplesmente por convicção do seu pecado. Sim. Eles entendem por que passaram por um cativeiro, eles entendem por que viveram tudo que viveram. E começa aqui a transformação da palavra, né? E aí entra aqui os líderes, né, vão dizer, olha, esse dia é santo, não se entristeçam. E aqui nós vamos ver que vai haver uma restauração, né, Elidiel? Sim. Extraordinária. O que acontece? O povo estava tão contrito e quebrantado naquele processo de arrependimento que os próprios levitas que andavam no meio deles começaram a perceber, não, já se arrependeram. Já tá bom, já. Tá bom. Calma, eles estavam tão... meu Deus. Agora, a alegria do Senhor é a vossa força. Porque a gente não pode também ficar preso às coisas que aconteceu do passado. Sim. O arrependimento veio, mas agora o sorriso tem que voltar. Exato. Entende? Levanta-te. Entende? O tempo de chorar Isso mesmo. já passou. Já passou. Entende? É o que você falou, é entender as estações da vida. Exato. Entende? É que nem a Sulamita, tá presa dentro de casa na primavera. Entende? Já passou o inverno. Exato. E nesse processo aqui, a gente entende que nesse contexto, o verso 10, que é um texto bem mencionado, né? A alegria do Senhor é nossa força. Quando a gente insere ele nesse contexto, a gente entende o porquê. Porque o povo estava tão quebrantado, mas tão arrependido, que agora os levitas, eles olhavam e diziam, não, agora é tempo de se alegrar. Volte para a casa de vocês alegres, contentes, entende? Demonstrando que esse é o processo da reconstrução. Que coisa tremenda. E a maior prova disso
é que vocês agora têm que praticar tudo aquilo que foi ensinado. Sejam generosos. Isso é lindo, né, Ediel? Porque assim, tem o quebrantamento, tem esse momento de lágrima, de choro, Sim. essa tristeza pelo pecado, essa consciência, conscientização Sim. do erro, né? Esse tempo de eles entender que, olha, agora é a hora de vocês se alegrarem, mas também, principalmente, é a hora de vocês viver o que vocês acabaram de aprender. É verdade. Virar as costas, sair da porta da igreja e continuar do meu jeito não dá. É avivamento que não transforma minhas atitudes, não me muda. Não é avivamento, né? Então tem gente que... Ali ele vai pedir para que eles sejam generosos, né? Para que eles venham dar comida para quem não tem, levar as porções e etc. Sim. Mas também, Elidiel, vai haver aqui uma restauração da festa dos tabernáculos, né? É. Que fazia muito tempo que não acontecia. Isso mesmo. Eles vão restaurar, essa festa vai acontecer novamente, né? E a festa do tabernáculo aqui era algo também fantástico, né? Fantástico. Aponta muito para a questão do perfil, do padrão, não só do Antigo Testamento, mas também da Igreja do Novo Testamento. Nós não construímos mansões. Nós somos o povo da tenda. Uau. Entende? Exato. Somos peregrinos Somos aqui. peregrinos. Isso, as festas bíblicas, né? Um dia eu vou trazer você aqui só pra gente falar sobre as festas. Eu amo as festas bíblicas. Extraordinário. É algo... É conteúdo pra meses, né? É verdade. É coisa linda. Por exemplo, a festa dos tabernáculos mesmo, ou das cabanas, né? Como também ela é chamada. É um memorial. Nada mais é do que um memorial que foi determinado pelo próprio Deus. Sim. A fim de que o povo se lembre dos feitos do Senhor no passado. Isso mesmo. A fim de que eles saibam quem Deus é no seu presente. E também não esqueçam do que ele pode fazer no seu futuro. Isso mesmo. Né? Então eles estão lembrando do tempo do Egito, quando eles saem do Egito, aquele período passando pelo deserto. Monta e desmonta a tenda, monta e desmonta a tenda. Estou aqui, mas não sou daqui. Não sou daqui. Quando a gente lê Hebreus 11, a gente percebe que esse perfil de vida veio de Abraão. Sim. Abraão. No entanto, que a Bíblia diz assim, que Abraão... Vamos ler lá. Acho que fica mais fácil aí pro ouvinte e para aqueles que estão assistindo entenderem. Hebreus capítulo 11, que para mim esse é um dos textos mais extraordinários que temos em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Verso 8? Acho que é isso. É isso mesmo? É. O versículo... O versículo de número 13? 13. Todos morreram na fé, sem ter isso. A partir do versículo... a partir do versículo 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquele que de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, não é esse texto. Deixa eu ver aqui. Já acho, já. Aqui, no versículo... Isso mesmo, meu mano. No versículo 8, né? 8, né? Pela fé, Abraão, quando o chamado obedeceu ao fim de ir a um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó. Ou seja, não é só Abraão, é Isaac e Jacó, né? Herdeiros com ele da mesma promessa. Então esse texto aqui acho que tem uma conexão muito forte com o estilo de vida que o povo não deveria esquecer. Exato. Eu acho que o grande problema do povo judaíta, ou do povo israelita também, antes do cativeiro, e que agora Esdras está ensinando eles, é que o povo israelita, eles esqueceram disso. Esqueceram que eles não eram da terra. Entende? Que a maior herança deles é aquilo que Abraão disse. Sim. É a cidade, né, feita pelo arquiteto, que é o Senhor. Então, voltar ao estilo de tendas é muito importante. Nos dias atuais também. Sim. Não casas. Sim. Estou falando do modelo mesmo, de viver como se não tivesse. Aquilo Exato. que Paulo diz, tendo como se não tivesse. Entende? Exato. Então, acredito que as tendas apontam para isso. Era um também. tempo também onde eles lembravam do Deus que provê todas as coisas. Isso. Né? Então, isso tudo é muito fantástico. Lidiel, para a gente poder caminhar para o fim, quais são aqui as principais lições, né, para hoje sobre um púlpito, sobre um pregador, sobre o seu sermão, que a gente poderia trazer como conselho, como lição
para aqueles que estão nos ouvindo, que uma boa parte do público aqui do nosso canal são pessoas que vêm para o nosso canal justamente para estudar. São pregadores, são pastores, são líderes, né, irmãs, irmãos que amam a palavra. O que a gente poderia trazer para eles aqui como lição, como conselho? O que você deixaria para eles? Assim, a primeira coisa que um pregador tem que ter consciência de que ele é só o pregador, entende? Ele é só o porta-voz. E que se não é Deus, usá-lo não vai adiantar absolutamente nada. Segundo, o pregador não pode ter crise de identidade. Ele não pode viver à base de críticas ou de elogios. Ele tem que entender que a palavra é pregada, independente se elogiá-lo, se criticá-lo, ele tem que continuar, porque senão ele vai ter essas oscilações e vai viver essas crises. Por isso que tem gente que às vezes para. Terceiro, gaste muito tempo. Muito, mas muito. Não vou dizer nem como gastar, porque gastar é... Invista, né? Invista tempo em livros. Hoje nós estamos vivendo uma época de pessoas que demonizam estudar livros. Ah, não, eu só estudo a Bíblia. Para com isso. Exato. O próprio Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz, quando tu vir... Traga os pergaminhos. E traz também os meus livros, ou seja, de amparo. Livros. Então, compre livros, livros bons, comentários. Compra comentários bons, nós temos ótimos comentários, que certamente vai agregar muito, né? Porque às vezes nós estamos vivendo uma época, o camarada gasta 8, 10 mil num celular. Exato. E não compra livros. Exato. Né? Então... E dentro disso que você está falando, pra gente encerrar, uma vez teve uma pessoa que falou assim, poxa, ninguém investe no meu ministério. Ninguém me ajuda. Ninguém me indica. E a resposta que eu dei para essa pessoa foi: quanto você já investiu no seu ministério? Quanto você já gastou com curso, com livros, com bíblias, com material? Você já investiu em você? E aí a pessoa diz, mas as pessoas precisam investir em mim, eles precisam ver que eu tenho potencial. Eu disse, não, você tem que ser o maior investidor do seu ministério. Se você não acreditar naquilo que Deus amou você para fazer, sim, as pessoas não têm obrigação de acreditar. É verdade. Se nem você acredita, sim, como que eu vou acreditar? Entende? Eu não posso querer que você, Lidiel, invista no meu ministério, me ajude ministerialmente, se você olha pra mim e diz assim, você não tem nem convicção do seu chamado, você não investe, você não tem a capacidade de investir em você. É verdade. Né? Então não tem como eu fazer isso. Então um conselho que eu também dou invista em você. Invista no seu ministério, no seu chamado. Você tem que ser o maior investidor dele. Viu? Deus já te confiou esse chamado, esse ministério. Então faça a sua parte, invista, se prepare. Eu tenho certeza que Deus vai lhe usar de uma forma extraordinária. Amém. Lidiel, agradecer você. Eu que agradeço. Que momento de mesa extraordinário. Amém, meu amigo. Fui muito edificado, aprendi demais aqui, viu? Amém. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seu ministério. Mesmo. Meus irmãos, posso pegar? Pode, meu amigo. Eu esqueci de trazer o outro. O Lidiel, ele tem alguns livros escritos, viu? E eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para que você possa estar comprando, adquirindo os livros do Lidiel. Eu tenho o Homem de Tarso. Homem de Tarso e eu tenho também o de Cantares. De Cantares também. Ficou bom? Fantástico. Meu Deus do céu. Amém, meu amigo. Eu Bondade sua. Já arranquei bastante coisa daqui, viu? Ô, glória. Claro, eu não sou bobo. Já bondade sua. Eu não sou bobo. Vou ficar aqui. Não, irmão. A gente aprende com quem tem conteúdo. A gente, verdade. né? É assim, a gente vai um aprendendo com o outro. Esses dias um amigo meu falou uma coisa que é verdade, mano. Muitas citações no púlpito são feitas de autores americanos e poucos valorizamos os nossos autores brasileiros. Verdade. Parece que é vergonhoso citar um Hernandes Dias Lopes, mas é nosso. Esses exato. dias eu vi alguém falando mal do pastor Sim. Hernandes Dias Lopes. O camarada tem que... Falei, você escreveu o quê, inimigo? O cara escreveu mais do que o C.S. Lewis, mano. Você tá entendendo? Tá batendo quase 200 livros escritos. Meu Deus. Caráter libado, um expositor bíblico, um ensinador, doutor em teologia. Não é doutor em divindade, que é um curso livre. Não, o doutor mesmo, americano. Então, até mesmo, cuidado com quem é a sua referência, né? Tem algumas coisas que eu fico meio assim. Por exemplo, quando a pessoa ela é
declarada calvinista. Ela pega todas as obras de Calvino e joga no lixo. Ela não consegue fazer separação. É terrível. Mas enfim. Deixar isso para outro momento. Se eu fosse você, eu ia ali no link que tá na descrição e adquirir o livro. Você não vai se arrepender não, viu? É minha indicação. Eu tenho, tá bom? E eu gostei demais. Amém. E eu tô esperando ele escrever o de Salmos. Salmos não, o de Davi. Amém. Ele prometeu que Deus vai dar esse livro pra ele aí. Eu vou ser o primeiro a comprar, já falei pra ele, que eu sou apaixonado por Davi. Viu, Lidiel? Quero também, gente, agradecer, tá? Feolicast. Estamos aqui no estúdio deles aqui. Foi um presente de Deus pra nós, né? Eu só tenho a agradecer. Você que quer gravar o seu podcast, você que precisa gravar o seu conteúdo, vem pra cá. Eu vou deixar também no link da descrição, o link deles aqui na descrição desse vídeo, do Instagram, do podcast deles no YouTube, que tá fantástico. Muito episódio bom, muita gente boa vindo aqui participar. E você não pode perder também esse conteúdo, tá bom? Agradecer eles que estão patrocinando esses episódios. E eu sei que Deus vai abençoá-los de uma forma extraordinária. Então, meus queridos, que Deus abençoe você que ficou conosco até agora. Que Deus em Cristo venha lhe surpreender poderosamente. Segunda que vem, nós estamos de volta. Deus abençoe. Deus abençoe.